Eu creio do fundo do meu coração que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus, ela é verdade, ela é transformadora, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. Eu acredito que ela tem o poder de nos transformar e nos moldar, conforme o reino de Deus, onde ela é apresentada, mesmo se o mensageiro for só um menino. Amém? Você crê nisso também? Então eu acredito que o Senhor tem uma palavra edificante para trazer ao seu coração hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho, o tema da mensagem de hoje é crer, então caminhar. Porque crer vem primeiro, nós caminhamos nas palavras de Deus, mas primeiro precisamos crer. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos crer. E uma vez que cremos, então caminharemos nesse lugar. Mas muitas vezes nós batalhamos tanto contra a incredulidade, às vezes até em pequenas escalas, a gente nem percebe como nós batalhamos contra isso, como isso às vezes é um inimigo que tenta roubar o nosso caminhar conforme o reino. E é muito interessante porque várias vezes a Bíblia, ela vai nos dar uma definição tripla de alguma coisa, três definições para que a gente entenda muito bem como que isso acontece. Então, por exemplo, Romanos 14:17 vai falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essas definições triplas, elas são interessantes porque eu sei que o reino de Deus é justiça, mas não é só justiça, também é paz. Mas não é só paz, também é justiça e também é alegria. Então essas definições triplas, elas dão para a gente uma noção muito clara e muito equilibrada de como são as coisas. Então é muito interessante, porque tudo que nós fazemos no reino é liderado pelo Espírito. Os filhos de Deus, eles são conduzidos pelo Espírito, e os nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Então nós temos um caminhar que ele é espiritual, e nós precisamos crer nisso. E a palavra de Deus diz, e nós já vamos ler esse texto em 2 Timóteo 1:7, que nós recebemos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Mais uma definição tripla. E é muito interessante que essa definição de poder, amor e equilíbrio, ela na verdade explica como tudo que nós devemos fazer para o reino deve ser. E se a gente não caminha nesse lugar, nós vamos acabar atrapalhando ao invés de ajudar. A gente vai estar andando num desequilíbrio, e às vezes a gente vai acabar num extremo, mas nós precisamos sempre caminhar nos três: poder, amor e equilíbrio. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, antes de falar do caminhar, eu quero falar sobre o crer, porque é assim que nós devemos começar. Eu e você precisamos crer do fundo do nosso coração que nós recebemos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Porque a incredulidade é, na verdade, apresentada nas Escrituras como a raiz da instabilidade em nossas vidas. Eu quero ler com você Tiago no capítulo 1, versículo 6 ao 8. A palavra de Deus diz: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando nós lemos esse texto, em primeira instância, parece que está falando só sobre petições. E o texto também fala sobre petições, sobre as orações que fazemos pedindo algo ao nosso Pai. Mas não é só sobre isso que esse texto fala. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para a conclusão aqui dessa passagem. Aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo. É instável em tudo o que faz. Então a instabilidade em nossas vidas, ela é fruto de um caminhar com uma mente dividida. Quer dizer, eu creio no Senhor, mas muitas vezes eu não creio em tudo que o Senhor tem para mim. Eu creio no Senhor, mas às vezes eu não creio em tudo que Ele está me mandando fazer, ou que vai ser como Ele está dizendo que vai ser. E esse lugar de estar dividido, de crer mas não crer completamente, é o que provoca na gente um caminhar instável. A instabilidade, ela já vem antes da gente caminhar, está na maneira como a gente crê. Então muitas vezes o camarada está lá pedindo que o Senhor abra aquela porta porque ele quer entrar numa faculdade, ele quer conseguir um emprego, e o Senhor faz isso de modo sobrenatural, e ele está cheio de alegria porque ele sabe que foi o Senhor. Mas às vezes ele chega lá e ele esquece que ele estava fazendo isso numa parceria com o Senhor, e ele começa a fazer tudo do jeito que ele quer. Ele começa a pensar, não, talvez isso aqui foi um engano, quando começam a aparecer dificuldades, e já começa a olhar por outra oportunidade, enquanto o propósito deveria ser o norte da vida dele, não as oportunidades. Então ele crê que o Senhor abriu as portas,
mas ele não crê que o Senhor abriu as portas porque ele tem um plano e um propósito maior do que os seus próprios interesses lá dentro. E aí começa num caminhar instável, porque ele vai vendo, não, é uma direção de Deus, mas Deus dá uma direção para ir e ele quer sair sem uma direção de Deus, e isso vai gerando um caminhar com instabilidade. Por quê? Porque existe dúvida, nós duvidamos às vezes da vontade do nosso Pai. Então por que eu estou dizendo isso? Porque para que a gente caminhe com estabilidade, a gente precisa crer com estabilidade. E crer com estabilidade é crer sem duvidar. É ter uma ousadia em cima do que nos foi dito, do que nos foi entregue, e caminhar poderosamente em cima disso. A incredulidade é a raiz da instabilidade nas nossas vidas. Então, nós precisamos crer que de fato recebemos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu quero ler 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7 com você. A palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos repetir essas três coisas. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: poder, amor e equilíbrio. Eu quero falar um pouquinho sobre esses três fatores, que nós precisamos crer que recebemos esse Espírito com essas três coisas, para então caminhar dessa maneira equilibrada, cheia de poder e amor. A primeira palavra que nós temos aqui, poder, no original grego é dunamis, fala daquele poder explosivo, como dinamite. A definição da palavra é poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. De fato, existe poder residindo em você pela virtude da sua nova natureza. O seu nascimento do Espírito, você agora crendo em Cristo Jesus, algo sobrenatural aconteceu dentro do seu, no seu espírito. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e existe uma nova natureza sobre a sua vida. E nessa natureza existe um poder que foi dado, confiado, recebido por nós para a execução de uma tarefa. Essa palavra poder é o que as pessoas sentiam quando elas tocavam Jesus e eram curadas, é o que Jesus realizava, sinais e maravilhas. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz: tendo Jesus convocado os 12, seus discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, todos os demônios, e para efetuarem curas. Então por que eles receberam poder, dunamis, aqui? Para expulsar demônios e curar os enfermos. Quer dizer, existe uma missão, existe uma tarefa, e eles receberam poder para executar essa tarefa. Mas nós temos que crer que recebemos um espírito de poder, porque nós não recebemos um espírito de covardia. Mas muitas vezes nós caminhamos em covardia. Quer dizer, às vezes tem umas oportunidades que se alinham, alguém vem para um discípulo de Jesus desabafar, fala: cara, eu estou com uma dor nas costas, eu não estou nem conseguindo trabalhar direito. E aí está lá o seguidor de Jesus, coberto de um espírito de poder para realizar sinais e maravilhas, curar os enfermos, e ele olha para a pessoa que está com dor nas costas e diz: que pena, tapinha nas costas. E às vezes a gente está jogando oportunidades fora, porque às vezes a gente até pensa: ai, eu vou orar, mas será que não vai acontecer nada? E a gente está caminhando às vezes num espírito de covardia, não em ousadia, entendendo que nós recebemos um espírito de poder. Gente, onde os sinais, onde o evangelho, as boas novas são anunciados, sinais e maravilhas seguem. Você vê, Jesus comissionou seus discípulos para pregar o evangelho, ser suas testemunhas, e falou que os sinais e maravilhas iam acompanhar. E gente, sinais e maravilhas acompanhavam. Você vai ver Pedro e João estão andando lá pelas ruas da cidade, de repente tem um aleijado pedindo dinheiro, e eles olham para ele e dizem: olha, dinheiro a gente não tem, mas poder a gente recebeu, então levanta e anda. E aí o homem é sobrenaturalmente curado imediatamente. Imagina que tristeza se é um seguidor de Jesus que não está caminhando em ousadia, mas em covardia. Aí o camarada talvez não tinha nem dinheiro nem o poder, não ia fazer diferença nenhuma na vida do homem. Mas nós precisamos crer que recebemos poder. Em Atos você vai ver de novo e de novo onde esse evangelho do reino é anunciado. Gente, coisas sobrenaturais acontecem, e não é para nossa própria glória. Nós brilhamos à luz do Senhor para que as pessoas vejam o Senhor, vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai. Jesus disse isso no Sermão na Montanha: vocês são a luz do mundo e a luz não se esconde. Você não coloca a luz debaixo de uma vasilha, esconde uma cidade atrás de uma montanha. A luz, ela precisa ser vista. As pessoas precisam ver as suas obras para que elas glorifiquem ao Pai. Então nós precisamos caminhar em ousadia nisso. Eu lembro em 2018, eu e a Pri, nós tivemos uma experiência
que é um testemunho bem triste que eu tenho para contar para você, né? Um testemunho, assim, eu sinto muita vergonha de contar, mas é verdade, né? É para nossa edificação, então vamos lá. Mas em 2018, eu e a Pri, um dia a gente estava no centro de Curitiba, e a gente estava andando lá e tinha tipo um buraco na calçada. A gente desviou do buraco, mas logo depois que a gente passou, veio uma senhora e ela pisou naquele buraco e ela caiu assim, virando a perna, de um jeito que deu para ver que ela se machucou feio. Ela começou a berrar de dor, então eu imediatamente fui, ajudei ela a levantar, né, carreguei ela, sentei ela ali numa lanchonete em frente ao ocorrido, e ela estava gritando de dor, e o pessoal, vários jovens trabalhando na lanchonete, olhando assim assustados, tipo, o que a gente faz? E aquela senhora estava gritando de dor, falando, chama uma ambulância, e gente, eu nesse momento, um seguidor de Jesus, eu infelizmente não estava caminhando nem em poder, nem em amor, nem em equilíbrio. Eu estava pensando, nossa, agora a gente vai se atrasar, vai ter que ficar aqui com a senhora até chegar a ambulância, numa falta de amor e compaixão que é vergonhosa. Mas a minha esposa, a Priscila, graças a Deus, estava em outra página. Ela sim, né, estava caminhando, cheia de poder, cheia de amor, assim, a filha do Abe, gente, cheia de amor. Enquanto aquela senhora estava gritando, a Priscila olhou para ela e falou, olha, a gente pode chamar uma ambulância, mas antes disso, eu posso orar por você? E gente, eu confesso, quando minha esposa falou isso, eu pensei, meu Deus, vai piorar o dia da senhora, agora a gente vai orar com ela, não vai acontecer nada. Ela vai na ambulância pensando, nossa, o que foi isso? E a gente vai ficar, nossa, o que foi isso? Gente, porque eu estava cheio de covardia, eu não estava crendo, nem caminhando no Espírito que eu recebi. Mas a minha esposa começou a orar, com palavras tão cheias de amor e compaixão por aquela senhora, e de repente o poder de Deus se manifestou. Ela pulou assim, tomou um susto, e ela começou a gritar, não de dor, mas de surpresa. E ela ficava testando a perna assim, a dor foi embora, o que é isso? Deus existe. E a mulher olhava de um lado para o outro, ela olhava para o pessoal da lanchonete e falava, gente, é verdade, a dor sumiu. Ela virou para a gente e falava, eu vi essas curas na TV, mas eu achava que era mentira. E de repente a Pri já começou a pregar, falou, olha, isso foi só uma coisinha que Deus fez por você, mas Jesus fez muito mais do que isso. Um dia Ele morreu numa cruz para te redimir ao Pai, para que você pudesse ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E já começou a dar instruções, né, para aquela senhora. E gente, estava pronto para aceitar Jesus no apelo? A senhora, o pessoal que trabalhava na lanchonete, e eu, que nesse momento estava tão constrangido, pensando, eu nem crente sou, eu sou uma vergonha para a profissão. Eu estava tão constrangido, mas eu saí daquele lugar dando graças a Deus que eu não estava sozinho, senão ia ter sido um desastre. Mas eu saí pedindo perdão, falando, Senhor, me perdoa, eu estava completamente alheio à sua vontade, ao mover do seu reino e ao Espírito que o Senhor me confiou. Me ajuda a crer que de fato eu recebi um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E gente, nós precisamos crer que recebemos poder, porque senão nós temos essas oportunidades desperdiçadas de manifestar o reino de Deus e trazer transformação na vida das pessoas. Sabe, graças a Deus eu tenho melhorado na minha fé, crescido em ousadia, né? E eu tenho visto o Senhor se manifestar de jeitos tão extraordinários, às vezes no cotidiano de forma tão simples, porque às vezes a gente está lá pedindo que o Senhor vai usar a gente, o camarada está orando, Senhor, né, me usa na vida dos outros, me dá palavras de conhecimento, profecias para eu edificar, alcançar os outros, e ele está pedindo para o Senhor, mas de repente ele está no trabalho, ele tem uma sensação, fala com seu colega, pergunta sobre isso, aí o que ele diz? Deve ser coisa da minha cabeça. Então ele está pedindo para Deus fazer, mas ele nem acredita que Deus vai fazer. Gente, é cada vergonha que a gente passa com o papai. Outro dia eu perguntei, eu precisava pregar num acampamento, perguntei, Senhor, o que você quer que eu pregue? E o Senhor me respondeu, eu tomei um susto. Deus existe, mas assim, eu estava perguntando, não estava nem esperando uma resposta. Eu pensei, mais tarde, né, eu vou ter uma sensação, ou eu vou estar lendo a Bíblia e vou pensar, uau, é sobre isso. Mas na hora que eu perguntei, Deus me deu a passagem, me deu o tema, me deu o esboço e quais eram os pontos da mensagem. Eu fiquei tipo, uau. E eu senti o Espírito Santo num tom muito brincalhão, perguntando, se você não acreditava que eu ia responder, por que você estava perguntando? E às vezes nós fazemos as coisas assim. Sabe, a gente não pode deixar de crer que recebemos poder para manifestar isso. Outro dia, eu e minha família, a gente estava almoçando num restaurante e tinha uma moça que estava atendendo a gente, servindo a gente, e durante a refeição o Espírito falou comigo. Ele disse que era para a gente dar uma gorjeta muito generosa para ela, porque tinha uma viagem que ela queria muito fazer, mas ela teve que cancelar por causa de imprevistos na vida.
Eu pensei, ok, vamos fazer isso então. Então no final eu chamei ela e perguntei: moça, você acredita em Jesus? Ela travou assim, que eu falei, já desviada, já se denunciou, não precisa nem de revelação, aquela atitude seria, sim. Então eu falei, interessante, né? E eu comecei a contar para ela. Falei, olha, Jesus falou comigo que tinha uma viagem que você queria muito fazer, você não conseguiu fazer, mas que Ele se importa com essa sua viagem, porque Ele te ama tanto que até os detalhezinhos da sua vida importam para Ele. Então a gente tem que te dar uma gorjeta muito generosa. Por causa disso, essa moça começou a chorar. E aí, enquanto ela estava já chorando, sentindo e constrangida pelo amor de Jesus, de repente o Senhor continuou a falar comigo. Ele disse: ela está afastada porque pessoas machucaram ela. Então nós começamos a ter uma conversa sobre isso. E ao conversar sobre isso, ela chegou à conclusão que não fazia sentido ela se punir porque alguém desapontou ela. Então ela se comprometeu a voltar para a igreja, né, a voltar a caminhar perto, né, de uma família espiritual, entendendo que a expectativa dela não devia estar nas pessoas, mas em Cristo. E gente, foi só assim um almoço, mas que mudou a vida de alguém que estava caminhando longe do Senhor. Nós recebemos poder e precisamos acreditar nisso. Outro dia eu estava ministrando essa mensagem no acampamento. Quando eu estava falando sobre isso, o Espírito Santo me disse: ora com eles por cura agora, para eles verem como é verdade. E adivinha só que foi o meu primeiro impulso, mas e se não acontecer nada? O Espírito Santo perguntou: por quê? Você está com a mente dividida? Eu falei: não, eu não, de jeito nenhum, Senhor. Quem que está com dor aí? Quem que está com dor aí que não está conseguindo aproveitar o acampamento? Gente, jovens vieram para frente e eles foram curados naquele mesmo instante, porque nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder. Sabe, a atmosfera mudou completamente. Eles ficaram com a demonstração viva, né, na hora, de como nós de fato recebemos um espírito de poder. E precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso do fundo do nosso coração. Outro dia eu estava numa roda com amigos e tinha um que ainda não era cristão. E ele começou a desabafar como ele tinha insônia e não conseguia dormir. E gente, aquele espírito de poder, eu criei naquilo naquele momento que nem um leão, assim, com ousadia. Eu falei para ele: pois bem, hoje você não precisa nem tomar remédio, que vai ter uma célula inteira orando por você, para você dormir, e você vai dormir que nem um neném. Ele falou: eu não sei e tal. Eu falei: pode ver, você vai dormir que nem um neném. Que eu não sei porque dizem isso, dormir que nem um neném. Os meus neném não dormem desse jeito assim. Acorda de madrugada, chora, faz cocô, precisa trocar fralda. Então eu não entendo esse ditado. Mas o que eu quis dizer para ele é: você vai dormir bem. Você vai dormir bem. Eu falei, na célula nós oramos por ele. Todo mundo orou com fervor e intensidade para ele ter uma noite de sono sobrenaturalmente boa. No outro dia eu recebo um áudio dele. E meu Deus, cara, Deus fez isso mesmo que vocês pediram. Eu dormi tão bem. Vocês podem orar hoje de novo, amanhã de novo também. Vocês conseguem me cobrir até o final da semana em oração? Porque foi tão bom. Gente, nós recebemos um espírito de poder. Precisamos manifestar esse poder. Amém? Você crê nisso? Você crê que você recebeu um espírito de poder? Agora, esse poder que nós recebemos, existe um jeito que nós utilizamos isso, porque nós não recebemos só um espírito de poder, não é só um espírito explosivo que nós recebemos, nós também recebemos um espírito de amor. E amor é como nós utilizamos o poder que nós recebemos. Na verdade, a palavra que nós temos aqui é ágape, fala de amor sacrificial, porque no grego nós temos palavras diferentes para amor, níveis diferentes de amor. E em português a gente tem uma palavra só. Então eu digo que eu amo a minha esposa e eu amo um cheeseburger, amo um açaí, mas esperançosamente eu amo minha esposa mais do que eu amo um açaí, né? Senão eu estaria encrencado. É a mesma palavra, mas são níveis diferentes de amor. No grego nós temos palavras diferentes, e às vezes elas até geram uma dinâmica bíblica que a gente só lendo na tradução às vezes a gente não pega. Então, por exemplo, em João no capítulo 21 versículo 15, quando Jesus tem a conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando: Pedro, você me ama agapau? Você me ama com amor ágape? E Pedro está respondendo: Jesus, você sabe que eu te amo filéu, amor de irmão, estamos juntos. É quase como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, eu gosto de você, te considero pacas. Jesus está perguntando: Pedro, de novo, você me ama com amor ágape? Pedro responde: você sabe que é filéu. A terceira pergunta entristece a Pedro, porque na terceira Jesus pergunta: Pedro, tu me amas filéu? Quer dizer, ele desce para o nível de amor de Pedro. E Pedro, triste, diz: Senhor, você sabe de todas as coisas, você sabe que esse é o nível do meu amor. Porque antes Pedro dizia que ia morrer por Jesus, mas naquela mesma noite negou Jesus. Então Pedro agora está tendo uma visão
uma perspectiva bem realística do seu amor. Ele diz: Jesus, não é aquelas coisas, não é aquele nível. Mas Jesus prossegue a conversar com Pedro sobre como um dia ele seria levado pela mão por onde ele não queria, e um dia estenderia os seus braços, falando acerca da maneira que ele morreria. Nós sabemos certamente pela tradição da igreja, os escritos dos pais da igreja validando isso, dentre eles Tertuliano, de que Pedro morreu crucificado, dizem de cabeça para baixo ainda, porque ele não se sentia digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Então qual que é a boa notícia nisso? O nosso amor, ele pode crescer. Não só o nosso amor pelo Senhor pode, como ele deve crescer, mas o nosso amor uns pelos outros, porque nós recebemos um espírito de amor. Na verdade, amor é tão importante, ele é um marco do nosso caminhar, ele é como nós reconhecemos um discípulo de Jesus, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas interessantemente, mais importante do que o poder é que a gente caminhe em amor. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo inteiro, porque essa passagem é extraordinária, Infelizmente, a gente só lê essa passagem nos casamentos. Várias vezes a gente só fala sobre esse amor radical, sacrificial, tão intenso de casamento e casamento. E gente, não é ruim, é extremamente apropriado a gente falar sobre isso, nos casamentos. Qual que é o perigo? Às vezes a gente começa a associar essa passagem só a isso, mas essa passagem não está falando do amor para a vida conjugal, ela fala do dia a dia do seguidor de Jesus. É esse nível de amor tão intenso que nós deveríamos caminhar todos os dias. Mas gente, o poder é uma ferramenta que nós recebemos. É como se um pai tivesse chegado ao seu filho e entregue a ele um martelo para auxiliar no trabalho que ele recebeu para fazer, um trabalho ali de marcenaria. E aí o filho agora começa a pegar aquela ferramenta de edificação que o pai recebeu, e ele começa a gostar do impacto, do poder, ele começa a sentir imponente, e de repente ele está usando esse martelo como uma arma para combater os inimigos que ele mesmo fez. Gente, a culpa é do pai ou é do filho? Certamente do filho. E ele vai ter que prestar contas a seu pai por quão pobremente ele utilizou como arma a ferramenta que ele recebeu. E muitas vezes, infelizmente, pela falta de amor, a gente caminhar no extremo do poder, às vezes a gente descamba num sensacionalismo que, em vez de construir e edificar o reino, destrói as pessoas. E a gente sai pisoteando as pessoas que a gente devia estar servindo. A gente sai jogando pedras nos pés que a gente devia estar lavando. E nós precisamos entender que amor é o jeito que nós aplicamos e utilizamos o poder. E na verdade, não adianta nem caminhar cheio do poder de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios, ter todo tipo de palavra de conhecimento e profecia, se você não for caminhar em amor. Se a gente não for caminhar em amor, não adianta nada. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 13, no versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei como eu também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Outra definição tripla. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Quer dizer, o amor ele nunca acaba, ele não é algo que faz parte da nossa vida hoje. Nós para sempre vamos caminhar em amor, porque essa é a nossa cultura, da nossa família celestial.
nós sempre vamos precisar viver em amor. E gente, a palavra diz que não adianta nada, está nadando de braçada de costas com os anjos, se a gente não for caminhar em amor. Tudo isso soma para nada, para nada. Amor é a nossa prioridade. O capítulo seguinte, na verdade, 1 Coríntios 14, no versículo 1, diz que o amor seja o seu maior objetivo. O seu maior objetivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: maior objetivo. Busquem também os dons espirituais, o dunamis, especialmente a capacidade de profetizar. Quer dizer, a gente precisa viver em poder, mas a nossa prioridade tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Na verdade, o amor, ele é o que evidencia um seguidor de Jesus. Jesus declarou em João, no capítulo 13, no versículo 15, o seguinte: assim o mundo saberá que são os meus discípulos, pelo jeito que amam uns aos outros. Preste atenção, Jesus não disse a igreja vai saber que você é um dos meus. Jesus diz: o mundo vai saber que você é um discípulo meu, pelo jeito que você ama uns aos outros. Quer dizer, ser um seguidor de Jesus, ser um cristão, devia ser sinônimo de ser uma pessoa extremamente amorosa, paciente. Infelizmente, eu acredito que nós temos falhado um pouquinho nisso, porque muitas vezes hoje em dia, para os que não creem, cristão é sinônimo de confusão, de briga, de discussão. E não é isso que devia ser o marco do nosso caminhar. Sabe, quando você está lá começando um trabalho novo, no seu primeiro dia do emprego, uma pessoa pode chegar para você e começar a dar bronca de um negócio que nem é culpa sua. Em vez de discutir, fala: eu acabei de começar. Na verdade, o discípulo de Jesus é tão cheio de amor que ele olha e fala: me desculpa, mesmo que não é culpa dele. Fala que hoje é meu primeiro dia, eu ainda estou um pouquinho desorientado, mas eu acredito que se você for paciente comigo, um dia vou ser tão eficiente nesse escritório que nem você, que já é um veterano aqui. E aí de repente aquela pessoa olhar e falar: você é crente, né? Você é crente que é amoroso desse jeito aí, me desculpe, já fica constrangido. Mas os cristãos deviam ser reconhecidos pela maneira que eles amam uns aos outros, porque nós somos chamados a caminhar em amor. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos a todos o amor. É uma dívida que eu tenho com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, até com as pessoas que eu acabei de conhecer, nem conheci ainda. Eu tenho uma dívida de amor. Eu devo aos outros o amor. Então é assim que nós caminhamos. E muitas vezes a gente começa a se empolgar com o poder e começa a esquecer de como ele deve ser aplicado, e de repente a gente está caminhando completamente alheio à realidade do reino dos céus e ao mover de Deus. É interessante como Jesus, ele dá um exemplo nisso, tão perfeito para a gente. Mas nós vemos em João, no capítulo 4, a partir do versículo 5 até o versículo 30, nós temos esse episódio onde Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana, e ele nunca viu essa mulher antes, essa mulher nunca viu ele antes. Então Jesus não pode naturalmente saber das coisas que ele está prestes a falar. Ele faz isso com uma manifestação do dunamis, com o poder de Deus. É uma palavra de conhecimento. Jesus olha para a mulher samaritana e diz: mulher, chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive hoje não é seu marido. Então vamos lá, isso aqui é poder, sim ou não? A verdade é sim ou claro? É claro, é poder, uma manifestação de poder. Mas com qual intuito? Jesus está trazendo à tona os pecados dessa mulher, os podres dessa mulher. Jesus olha para ela e diz, olha só, como você pode viver assim? Você não tem vergonha na cara não, e pisoteia essa mulher com poder? Não. O que acontece? Olha só para onde vai a conversa mais tarde, com a manifestação do poder. Jesus diz para ela: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é o chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Então, para onde foi a conversa? Quando Jesus manifesta o poder de Deus ali, ele interrompe o ciclo do cotidiano repetitivo que aquela mulher faz. Ela está indo buscar água, mas ela encontra Cristo.
E de repente ela começa a conversar sobre adorar a Deus, porque algo naquele encontro com Jesus está fazendo ela pensar nisso. E Jesus vem explicar então a realidade desse relacionamento com Deus. Então ela vai para conversa para onde? Um dia vai vir o Messias e ele vai nos explicar isso. E aí Jesus diz: oi, prazer, Messias. Então o que essa mulher faz? Ela corre e chama todo mundo na cidade: venham e vejam. Ela vai anunciar que o Messias está ali para explicar todas as coisas. Mas presta atenção, os discípulos chegam. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. Quer dizer, os discípulos de Jesus caminham com Jesus. Quando eles chegam lá, eles estão preocupados com comida, eles querem ir atrás de comida, e Jesus fica lá na fonte, lá no poço. Quando eles voltam, eles perguntam para Jesus: você não está com fome? Ele diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me chamou. Porque Jesus está pensando no reino, o reino que a gente falou que não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e Jesus estava manifestando justamente aquilo. Então os discípulos, eles estão tão alheios à vontade de Deus que eles voltam, eles pensam: cara, Jesus faz umas coisas tão estranhas às vezes, o que Jesus está fazendo, né? Sabe quando os cristãos, os seguidores, os alunos estão criticando o mestre? Cara, não dá para entender essas coisas que Jesus faz, e eles estão lá completamente alheios. Por que eles não estão nem entendendo? Gente, os discípulos, eles gostaram muito do gostinho do poder, e às vezes eles estavam descambando um pouquinho só para o lado do poder. Então a gente tem, Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, Jesus está lá, eles estão saindo de uma cidade que não recebeu eles bem. Que os Boanerges estão dizendo? Jesus, você quer que a gente chame fogo do céu, o Dunamis, o poder explosivo para consumir essa cidade? Os caras querem usar o poder, que nem uma metralhadora, não que nem uma bacia de água. O que Jesus diz para ele? Vocês não sabem de qual espírito estão falando. Porque não é da parte de Deus que eles dizem, porque o Espírito que nós recebemos da parte de Deus é um de poder, amor e equilíbrio. O Espírito de Deus, ele nunca vai se manifestar dessa forma destrutiva, como violência. Poder, amor e equilíbrio. Tem gente que gosta tanto do poder, fica orando por tragédia na vida do outro. Gente, imagina se usasse a mesma fé que ele crê que vai acontecer tragédia por uma conversão, um reencontro com o Senhor. Por que não orar desse jeito, com amor? É isso que nós somos chamados para fazer. Jesus nos chamou para amar os nossos inimigos, para amá-los, para quando a gente é agredido, para a gente oferecer a outra face. O nosso caminhar não é natural, mas muitas vezes a gente está lá, que nem os Boanerges, querendo usar o poder de Deus, que nem uma metralhadora. Vamos destruir todos os nossos inimigos, e aí a gente quer ser que nem um fogo desgovernado pela cidade, queimando tudo. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Evangelho não é um tijolo, uma pedra que a gente joga no rosto dos outros. Ele é uma bacia com água com a qual nós lavamos os seus pés. A gente tem que se cingir com essa mentalidade de serviço e amor ao próximo, porque o jeito que nós amamos uns aos outros é a maneira que nos evidencia como seguidores de Jesus. Então, Jesus diz para eles: vocês não sabem de que espírito estão falando. Esse espírito violento, egoísta que vocês estão dizendo, ele não vem da parte de Deus. Então Jesus dá essa advertência para eles, porque da parte de Deus nós recebemos um espírito de poder e de amor e de equilíbrio. Muitas vezes a gente quer ser os Boanerges, os soldadinhos de Jesus, tomar conta de todo o pedaço, tudo nosso, nada deles, e glória a Deus por essa atitude, mas a gente tem que entender qual que é a nossa arma, Nós conquistamos tudo, mas é através do amor. Essa é a nossa arma. Provérbio 16, no versículo 32, diz o seguinte: muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Nós precisamos entender que o amor, ele vai ser o nosso filtro de como nós aplicamos o poder. Sabe, às vezes é você receber uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento tão certa, você sabe que aquilo vem da parte de Deus, mas às vezes você sabe que quem precisa receber essa palavra também já foi um pouquinho machucado assim pelo sensacionalismo. Então, em vez de chegar batendo o pé, Deus me disse, você pode chegar assim: cara, ele não recebe tão bem, e talvez agora não é o melhor momento, talvez essa semana, em vez de agora vir no culto e gritar com ele, eu vou esperar, essa semana eu marco um café, e aí eu falo com muito jeitinho isso que Deus está me falando. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente chegar no equilíbrio. Mas aí ele vai lá, conversa com muito jeitinho, e a pessoa é edificada. Amor é um marco do nosso caminhar. Mas não somente poder e amor, nós recebemos mais um aspecto. Nós recebemos um espírito de equilíbrio. E essa palavra aqui, equilíbrio, ela não é
assim, a melhor tradução, talvez sua Bíblia vai dizer até moderação. Equilíbrio nem é a melhor tradução dessa palavra, porque equilíbrio faz a gente pensar em equilibrar todas as coisas juntas, mas a palavra aqui, né, a definição dessa palavra, sofronismos no grego, fala de admoestação, estabilidade de mente, moderação e autocontrole. Ela é a capacidade de se controlar, é autocontrole, é moderação. E quando nós dizemos sim para Jesus, nós assumimos uma vida onde a gente vai precisar caminhar com moderação, com autocontrole. Em vários sentidos. Por exemplo, a gente vai fazer a moderação do eu, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu já desisti da minha vida, eu não vivo mais para perseguir os meus interesses, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. Então eu preciso constantemente fazer uma moderação. Não eu, mas Cristo. Eu sou um espírito que nasceu de novo dentro de uma carne que ainda precisa nascer de novo. E por isso, Gálatas 5,17 diz que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas. Romanos 7,19, Paulo vai dizer, parece que as coisas boas que eu quero fazer, as que procedem do espírito, eu tenho dificuldade em fazer. As coisas ruins que eu não quero fazer, as que procedem da carne, ele tem dificuldade de não fazer, nós temos dificuldade de não fazer. Ele vai dizer, ai de mim, miserável homem que sou, quem vai me livrar da opressão, do sofrimento desse corpo? Ele procede então para falar da ressurreição, da glória a Jesus. Por que nós temos grande alegria na ressurreição dos mortos? Porque nesse dia que a gente recebe novos corpos, a nossa natureza externa é transformada tão milagrosamente como a nossa natureza interna. Então eu vou ter um corpo que é condizente com o meu espírito e não concorrente. Amém? Você crê nisso? Quer dizer, os impulsos naturais vão ser agora do espírito, não vai mais ter uma natureza da carne. Em Romanos, Paulo vai dizer que o espírito é regido pela lei do espírito, mas que o corpo, a carne, ainda é regido pela lei do pecado. E é por isso que a gente tem que constantemente exercer autocontrole e moderação sobre os impulsos e desejos da carne. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 4, a palavra de Deus diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Quer dizer, autocontrole. Controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Quer dizer, viver desenfreado, sem controle, é coisa de quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus vive de um jeito diferente. A gente exerce autocontrole e moderação sobre os nossos desejos. Quem não conhece a Deus faz o que dá na telha. Quem conhece não pode viver assim, porque nós recebemos um espírito de autocontrole. Então a gente vai ter que olhar para os nossos desejos e vontades e dizer não. Autocontrole, não é assim que a gente faz as coisas mais. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas e agora temos um novo caminhar. Por isso que Efésios 5,8 vai dizer que nós estávamos perdidos nas trevas, agora fomos feitos filhos da luz. E aí vem com o imperativo: ande portanto na luz. Gente, se fosse natural, depois da gente nascer de novo, a gente caminhar como alguém que nasceu de novo, a gente não ia ter todas essas advertências, esses chamados à admoestação. Essa nova natureza que nós recebemos pela graça, nós exercemos por força, também ainda contando com a graça, mas vai demandar de nós um autocontrole, e nós precisamos viver dessa maneira. E é muito interessante como isso faz com que esse ciclo ele se torne algo sustentável, algo que nós podemos repetir, uma vida de autocontrole. É interessante ver como Jesus manifestava isso também. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho que é Marcos no capítulo 11. Presta atenção em Marcos no capítulo 11. 11:11, a palavra de Deus diz, Jesus acabou de chegar em Jerusalém. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu. Fala que se retirou para descansar. No outro dia, ele vai virar as mesas no templo. Quer dizer, o versículo 11 diz: Jesus chegou em Jerusalém, viu tudo que estava acontecendo no templo, mas se retirou para descansar, porque estava tarde. Aí no outro dia ele aparece para virar as mesas. Você está entendendo? Autocontrole. O espírito do profeta sujeito ao profeta. É muito interessante ver como Jesus fazia isso, constantemente aplicando moderação. Ele vai, visita a família de Pedro, ora com a sogra dele, cura, e o pessoal quer que ele continue na cidade. Os vizinhos querem que a reunião ali de cura continue. Jesus fala: não, a gente não veio para isso, agora a gente está indo para outra cidade. Uma moderação do tempo dele. Jesus está lá pregando, dizem: sua mãe e seus irmãos chegaram. Ele faz uma brincadeira, ou ainda pregando,
quem são minha mãe e meus irmãos, senão esses que fazem a vontade do Pai. E continua pregando, uma moderação. Não está na hora de parar para pregar, para falar com a família, eu tenho que terminar de pregar, agora que eu estou chegando no ponto bom. Então Jesus constantemente faz essa moderação, uma vida cheia de autocontrole. A Bíblia diz sobre o jejum de Jesus, que depois de 40 dias ele teve fome. Não está falando que depois de 40 dias ele sentiu fome pela primeira vez. Jesus, humano como a gente, a primeira refeição que Jesus pulou, ele já teve fome. Então o que a Bíblia está dizendo? Se você considerar um camarada que nem Jesus, meu pai fala sobre isso no livro A Cultura do Jejum, que é um livro sensacional, por sinal, recomendo a leitura. Depois de 40 dias, uma pessoa que nem Jesus, né, naquela região, naquela dieta mediterrânea, comendo saudável, sem comida industrializada, caminhando tanto do jeito que ele caminhava, ele provavelmente era um camarada bem esbelto. E depois de 40 dias, não tem mais reserva de gordura no corpo. Então, o corpo entra no processo que nós chamamos de inanição, que é quando o corpo, agora procurando reservas, começa a consumir o tecido vivo. E é quando entra aquele maior instinto de sobrevivência, que está à vontade de matar alguém para você comer. Porque você precisa sobreviver. E é nesse momento que Jesus, com autocontrole, né, quando tentado por Satanás, diz: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Gente, é o maior show de autocontrole, de moderação dado na história. Imagina a gente assistindo o filme no céu lá, todos juntos, vendo essa parte da vida de Jesus, caindo da cadeira, pensando, e eu gritando com meus filhos só porque eu estava com fome. E Jesus lá em inanição: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Amado, nós fomos chamados a viver uma vida de autocontrole, de moderação. Preste atenção, até o poder é sujeito ao controle. 1 Coríntios 14, do versículo 32 ao 33, aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Deus não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. Então o que ele diz? Você pode receber uma mensagem com todo o poder do céu para você compartilhar com a congregação, mas você vai esperar quem está falando terminar de falar, porque o nosso Deus é um Deus educado. Ele gosta das coisas com ordem. Não, mas o que eu recebi é tão assim incrível da parte de Deus, eu não consigo me controlar. Você consegue, a Bíblia está dizendo que você consegue. Talvez você não quer, mas você consegue. O espírito do profeta, sujeito ao profeta. E muitas vezes nós falhamos em como manifestamos o poder de Deus, porque a gente não expõe as coisas ao controle, às vezes de não pensar qual que é o melhor jeito, mas isso conta com a nossa participação. Nós somos chamados a uma vida de autocontrole, de moderação. 2 Timóteo 2,26 fala que nós devemos voltar à sobriedade para que a gente evite as armadilhas de Satanás. A sobriedade, ela não fala só sobre uma abstinência alcoólica, de estar sóbrio. Fala sobre um estado onde nós estamos, é o oposto de estar embriagado. Só que muitas vezes, né, até eles brincam, falando sobre o crente brasileiro, diz que o crente brasileiro não bebe, mas come, né? E muitas vezes a gente é tão cuidadoso, entendendo a importância da sobriedade, só que a gente se embriaga com muitas outras coisas. Se embriaga com entretenimento, se embriaga com a comida, se embriaga com preocupações, a gente vai tomando um monte de coisas fora de proporções, justamente pelo princípio que torna aquilo errado, que é o descontrole. Não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, porque nós somos chamados a uma vida de controle. Não fazemos decisões desenfreadas. E muitas vezes a gente faz isso, né? O terror do rodízio de pizza é ver 12 jovens chegando depois do culto. Ele soa frio por trás do balcão, porque a gente vai comer bem, né? E muitas vezes a gente normaliza algumas coisas, são descontrole. Eu não estou falando contra aquele momento maravilhoso que a gente tem, né? Porque quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus, a gente faz aquilo em comunhão mesmo, né? Não estou falando contra isso. Estou falando contra que às vezes a gente normalizou tanto o descontrole que a gente fala coisas do tipo: hoje eu vou comer até o umbigo virar para fora. E a gente aplaude, faz festa, dá risada. E a gente não leva pecados como uma gula a sério, que é o descontrole. Só que, gente, 2 vezes Satanás teve a oportunidade de caminhar com a humanidade. Nas 2 ele foi na comida, tanto no Éden como no deserto, disputando autoridade com Jesus. E a gente está lá: hoje eu vou comer até o umbigo virar para fora, e vivendo de uma maneira desenfreada.
Nós somos chamados a uma vida de equilíbrio, de moderação, porque uma vez que a gente disse sim para Jesus, e agora a gente adotou essa grande comissão, esse é o nosso propósito, é o motivo da nossa vida, é essa obra do Evangelho do Reino, essa é a nossa responsabilidade. Mas agora nasceram várias pequenas responsabilidades que são consequência do nosso sim. Consequência do nosso sim. Vamos lá, vamos imaginar, exemplificar isso aqui com um lenhador. Um lenhador entendeu, vamos dizer que Jesus chamou ele, e a obra é que ele vai lá cortar lenha, o propósito dele é cortar as árvores. Então esse cara, ele é tão intenso, ele é cheio do poder, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está cortando árvore, né? Chovendo ou com sol, ele está cortando árvore, e você chama ele para sair, ele diz: eu não posso, porque a obra do reino é essa, a gente tem que cortar árvores. Ele está lá 24 horas, 7 dias por semana, e todos nós estamos impressionados. Uau! Ele é o cara mais intenso que a gente conheceu. Depois de uma semana, quando ele morresse por causa desse estilo de vida insustentável, a gente ia lá no enterro dele, todo mundo ia falar umas coisas lindas. Realmente, ele era o camarada mais intenso que eu já conheci. Mas vamos falar o exemplo de outro lenhador. Um dia ele volta para casa, depois de cortar madeira, ele está lá no devocional dele, né, lendo a palavra de Deus, talvez antes de ir para trabalhar pela manhã, e ele lê que se você não gasta um tempo para afiar o seu machado, é preciso golpear com mais força. Aí ele pensou: olha só, a palavra de Deus está me falando sobre um princípio do esforço inútil, eu preciso gastar tempo afiando meu machado. Então, com autocontrole e moderação, ele abraça um estilo de vida diferente. Ele regula o seu tempo de trabalho, talvez 6 ou 8 horas diárias. Ele volta para casa, né, toma um bom banho, toma um chazinho, lê um livro que vai edificar ele e gasta tempo com a família dele. Aí você pode dizer: não, eu acho que o primeiro ele era mais intenso, ele era melhor. Eu vou discordar com você, eu acho que o primeiro era negligente, porque enquanto o primeiro se explodiu em uma semana, o segundo viveu cumprindo a obra por vários anos e fez muito mais do que o primeiro. E quando ele partiu para estar com o Senhor, ele deixou para trás outros 3 lenhadores, com quem ele investiu muito tempo, seus filhos, explicando a importância daquela obra, e os 3 decidiram continuar o trabalho do Pai. Uma vida de autocontrole, moderação. Sabe, nós precisamos entender, para um cristão, o cuidado com a saúde é muito importante, porque, de certa forma, a quantidade e a qualidade dos nossos dias é grande parte da nossa responsabilidade. Eu sei que tem exceções, mas elas são justamente isso, exceções. Para a gente, o exercício, a alimentação são coisas importantes, porque quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de Deus. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo que você fizer, faça isso com todo o coração, como se para o Senhor e não para os homens. Nós precisamos de uma vida de moderação em todas as áreas. E é interessante como hoje na psicologia a gente fala da importância disso, de aplicar moderação em tudo. A gente fala do hábito angular, de quando você faz uma coisa muito bem, você vai querer fazer todas as coisas muito bem, vai querer trazer moderação para tudo. Mas é interessante que tanto tempo atrás, em Eclesiastes 10, no versículo 17, a Bíblia dizia o seguinte: feliz é a nação, feliz é o povo cujo rei é de origem nobre, e que os seus líderes comem no devido tempo para repor as suas forças e não para embriagar-se. Presta atenção, por que o povo é feliz? Porque eles têm um rei maromba que coloca uma balancinha na mesa e coloca lá 200 gramas de frango, 200 gramas de arroz. Qual que é o proveito do povo nisso? Sabe por quê? É porque a disciplina, ela é a sua própria recompensa. É por isso que nós precisamos exercer tantas coisas, né, tantas práticas espirituais que fazem disciplina crescer na gente. A gente vai ler a Bíblia quando a gente não está com vontade, exercendo moderação, porque a gente não vai caminhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós somos chamados a cultivar um estilo de vida de jejum, e eu não conheço uma ferramenta que faz a gente crescer mais em autocontrole do que o jejum. Nós somos chamados a isso por quê? Porque a disciplina, ela extravasa. A moderação, ela extravasa. Então por que o povo é feliz? Porque o rei come do jeito certo. Porque um rei que tem disciplina, que tem autocontrole na frente do prato, ele tem autocontrole na frente do cedro, na hora de fazer leis, desfazer leis ou punir criminosos. Do mesmo jeito, a minha e a sua moderação, elas vão ter impacto na vida de outras pessoas diariamente. Porque às vezes você é um seguidor de Jesus, cheio de poder e do amor, mas quando alguém te corta no trânsito e você perde a paciência, decide passar buzinando e gritando, e depois você para no mesmo restaurante e desce com aquela cara, e aí você meio que já perdeu a oportunidade de fazer um convite, para a pessoa ir para a igreja. Sabe, você no trabalho fica estressado, maltrata todo mundo por não exercer autocontrole sobre suas emoções. Como é que você chega depois e vem falar do Deus que transformou a sua vida? Você fala: como é que era antes?
você agora está desse jeito? Por não exercer moderação. Então, gente, nós recebemos um espírito de poder, amor e equilíbrio. E eu quero te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando, que eu acho que já deu o meu horário. Mas preste atenção, a gente não pode ficar num exagero e acampar num lugar só, e ficar só no poder, e querer manifestar o poder. Se a gente só ficar no poder e esquecer do amor, a gente vai começar a machucar as pessoas quando a gente devia estar edificando elas. A gente vai começar a ficar meio sensacionalista enquanto a gente devia estar servindo. A gente vai começar a querer às vezes destruir as cidades quando a gente devia estar lavando os pés. Então não é só o poder, a gente precisa também ficar no amor. Poder com amor, mas não dá para ficar só no amor também. Às vezes o camarada quer amar muito bem, não quer ofender ninguém, não quer machucar ninguém, não sabe o que pensa aquela doutrina. E se você só chorar com os que choram, mas não manifestar o poder de Deus, você vai chorar para sempre. Vai ter que ficar chorando para sempre, porque senão vai manifestar o poder que leva à transformação. Então não dá para a gente só ficar amando, a gente tem que ter ousadia para manifestar o poder de Deus. É através daquele relacionamento, aquele discipulado de amor. Quando aparece uma crise, quando aparece um inimigo, a gente se lembrar de quem é o nosso Pai. É por isso que de novo e de novo a Bíblia nos mostra o que acontece quando você se depara com um mar de um lado e não tem saída, e o exército do faraó do outro, e Deus faz uma saída. É por causa da Bíblia que a gente sabe como que a gente lida. Quando aparece um gigante, a gente mira na cabeça e vamos para o próximo desafio, de novo, cheio de ousadia. A gente precisa manifestar isso na vida dos outros. Agora não adianta eu caminhar em poder, em amor, vivendo conforme o reino de Deus, mas não ter moderação, e talvez encerrar a minha carreira antes da hora, porque eu fui negligente com o meu corpo, com a minha saúde, ou machucar os outros porque eu não fui, não exerci moderação sobre as minhas emoções. O camarada está lá no restaurante, a comida demora, ele começa a gritar com quem atendendo ele, trata o pessoal mal e depois faz um convite para ir para a igreja. Meu Deus. Nós precisamos caminhar em poder, amor e equilíbrio. E para que a gente possa caminhar de maneira estável nisso, o primeiro passo, como eu falei no começo, é crer. Precisamos crer do fundo do nosso coração que recebemos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu estou vendo a cara de alguns de vocês, assim, aquela carinha de dor quando a palavra dói. Eu sei que essa palavra dói porque eu fui o primeiro a apanhar com ela, quando o Senhor gerou isso no meu coração, lá no meu devocional. E vamos lá, quem que apanhou mais na parte do poder aí? Levanta a mão, só para ter uma noção. Essa pega, né? Quem apanhou mais na parte do amor? Levanta a mão aí. Quem apanhou mais na parte do equilíbrio? Levanta a mão aí. Quem apanhou nas três? Levanta a mão aí. Eu apanhei nas três, né? Eu sou desse time. Mas amados, não é para trazer condenação, culpa ao seu coração. Eu não venho dizer, olha que feio que você está fazendo. Justamente pelo contrário. Hoje eu estou aqui comunicando a palavra de Deus para você como um irmão em Cristo que te ama e que acredita em você, porque esse espírito para caminhar em poder, amor e equilíbrio você já recebeu. Isso já é seu. Então o que eu estou fazendo hoje é como um irmãozinho que te ama e acredita em você, te lembrando de onde você deve estar caminhando no espírito que você já recebeu. Amado, enfermidades, os opressos, tudo que tem no nosso caminho, a gente vai manifestar o poder de Deus. Você recebeu isso, você recebeu sim um espírito de poder para curar os enfermos e libertar os opressos. Amém? Você crê nisso? E Israel, eu tenho tanta dificuldade, o meu temperamento, nós levamos cativo todo pensamento que não condiz a Cristo. Eu subjugo o meu corpo à escravidão para que depois de pregar eu não venha ser desqualificado. O que quer dizer? Eu não posso dar desculpa no meu temperamento para desobedecer Jesus. Não, mas é que meu temperamento é assim, eu sou explosivo mesmo, mas eu vou ter que levar então o meu temperamento à escravidão. Eu vou ter que levar o meu temperamento ao cativeiro, porque nós rejeitamos qualquer pensamento que não provém de Cristo. Então, Israel, eu tenho tanta dificuldade de não estourar com as pessoas. Eu acredito na dificuldade, eu tenho também, mas você já recebeu um espírito de amor. Você vai manifestar isso. Se você crer nisso e caminhar dessa maneira, começa com mais frequência a sentar pela manhã e ler 1 Coríntios no capítulo 13. Já começa o dia arrasado pela Escritura. Como é intenso o amor que nós somos chamados para caminhar. E outra coisa, você já recebeu um espírito de autocontrole. Então, a risco de soar que nem um coach aqui em cima, eu vou dizer, você consegue sim botar as coisas em ordem na sua vida. Eu não consigo fazer a dieta. Consegue sim. Você recebeu um espírito de autocontrole. Eu não consigo cuidar do meu tempo. Você consegue sim. Não só consegue, você precisa. Porque o discípulo de Jesus tem um compromisso com o tempo dele.
Nada contra descansar, descansar é bom, mas se eu fico maratonando seriado todo dia, eu estou jogando minha vida fora. Eu preciso ser moderado, exercer autocontrole, mas esse espírito de autocontrole você também já recebeu, amém? Você crê nisso? Eu gostaria que você conversasse com o Senhor nesse momento. Eu gostaria de fazer 2 convites. Primeiro, se você ainda não caminha com Jesus, se você gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez essa oração, eu quero te convidar a fazer isso hoje, a declarar publicamente esse compromisso, porque esse é o primeiro passo, é o crer antes do caminhar. E a paz que nós temos em Cristo, o mundo não conhece. Não tem outro jeito ter acesso ao Pai e poder caminhar dessa maneira, com o Espírito que nós recebemos, sem antes entrar pela porta, que é o nosso Senhor Jesus. Então, se você está aqui hoje, você ainda não fez essa decisão, né? Amado, hoje é o dia da decisão, né? Não deixa para depois a decisão mais importante que você tem que fazer na sua vida, né? O que são 80, 120 anos nessa terra, comparados com a eternidade que nós temos para viver em Cristo Jesus. Sabe, um dia, tão certamente como a gente vê as coisas hoje, a gente vai ver o céu rasgando de um lado para o outro, Jesus retornando com os seus anjos. E todos os mortos ressuscitarão. Um dia todos nós seremos ressuscitados. Agora, se a gente vai ter parte na primeira ressurreição, uma ressurreição de glória, ou uma ressurreição para vergonha eterna, vai depender dessa decisão de responder ao Evangelho que te foi apresentado. Então, hoje, se você ainda não fez essa decisão e você gostaria de fazer essa decisão, eu queria te convidar a levantar sua mão bem alto. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso? Levanta bem alto para eu enxergar.